Nós vemos uma mulher chamada Noemi, que se move dentro do tempo e da vontade de Deus. E nós vemos que dentro dessa situação ela achou que a vida e a história dela tinha acabado. Mas nós sabemos que Deus é especialista em recomeços. Que Deus é especialista em fazer tudo novo. Aleluia. Que Deus é especialista em mudar trajetórias, destinos. Aleluia. E rumos de situações que parecia que eram impossíveis. Nós vemos uma mulher que tomou uma decisão de voltar. Aleluia. Ainda que carregasse dores, ainda que carregasse traumas, ainda que fosse difícil para ela fazer o percurso da volta. Porque até então, aleluia, tem voltas que são doloridas. Tem voltas, aleluia, que nós não sabemos como é que vai acontecer. Então ela decide, e ao decidir voltar, tinha muita coisa que precisava, aleluia, ser decidido. E no momento de aflição, ela fala com as suas noras. E ali ela diz para elas que não tem nada que oferecesse, que elas ficassem. E nós sabemos que a Orfa, ela fica, ela decide ficar. Aleluia. Só que Ruth, ela decide continuar. Aleluia. Com Noemi. Orfa representa pessoas que fizeram parte de nossas vidas em um determinado propósito. E aquele propósito se encerrou. Aquele propósito finalizou e cada um seguiu o seu caminho para a glória do Senhor Jesus. Ruth significa aqueles que caminham conosco, debaixo da visão que Deus nos dá e que permanecerá do nosso lado, porque assim o Senhor quer. Então nós temos que entender o que cada pessoa representa na nossa vida. Tem delas que vem e que é um aprendizado, né? Tem delas que passa e foi um tempo muito lindo da parte do Senhor Jesus. Tem outras que nos causam dor, que nos causa angústia, que nos machuca, mas também nós aprendemos e extraímos daquela situação algo, aleluia, que nós precisávamos aprender. E Noemi ali segue viagem. Noemi ali segue indo, aleluia, para, aleluia, Belém. E agora ela vai com Ruth, que insiste ir com ela. Aleluia. Porque Ruth não larga a mão de Noemi. Mesmo Noemi insistindo, Ruth não larga. Noemi faz pressão psicológica, mas Ruth não larga. Aleluia. Elas de fato não sabiam o que esperar, mas o Senhor já tinha uma história preparada para elas. Aleluia. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para mim dizer para você que Ele já tem uma história preparada para você. O Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para você, aleluia, que Ele já tem algo maior para ti. Aleluia. E que a tua história, ela não termina como começou. Tua história não termina da forma como começou. Aleluia, que quem viu o teu estado de início vai se surpreender com o teu final. Aleluia. Vai se surpreender com a mudança. Vai se surpreender com o que Deus vai trazer para você viver. Então, ela decide voltar sem saber o que estava, aleluia, a esperar.
mas foi a decisão, aleluia, melhor que ela tomou. Aleluia. Foi a melhor decisão que ela tomou. Tem coisas que nós precisamos decidir e não são fáceis. Aleluia. Tomar decisões. Tem decisões que requer de nós, aleluia, uma coragem imensa. Aleluia. E ela mostra que ela teve uma coragem aqui. Porque quando ela saiu de Belém, ela saiu com sua família. Só que agora ela estava voltando, sem filho e sem marido. Aleluia. Ela precisou de uma coragem muito grande. Aleluia. Até porque ela estava carregando, aleluia, com ela a vergonha e a humilhação de retornar. Aleluia. Ela poderia ter pensado, como é que as pessoas vão me ver? Não, não vou não, porque aqui eu vou ficar aqui. Para que eles não saibam nem notícia de mim. Mas ela decide enfrentar tudo isso. Porque chega um momento na nossa vida que nós precisamos enfrentar aquilo que muitas das vezes nós não queremos. Aquilo que nós temos medo. Ai, será que vão falar? Ai, será que vão dizer o quê? Se você ficar nessa, ai, o que vão falar, o que vão dizer, você nunca vai viver. Aleluia. Você nunca vai viver, você nunca vai se posicionar, você nunca vai avançar. Porque sempre vai ter gente que não vai gostar, sempre vai ter gente que vai criticar. Por mais que você faça algo, aleluia, que aos olhos para muitos são bons, tem aqueles que não vão gostar. O que você tem que fazer, independente do que acham, você tem que seguir. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para você, você tem que seguir. O Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer, você tem que caminhar. Você tem que avançar. Independente do que pense, do que diga. A ordem para você é marche. O Senhor diz assim, diga para ela, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A ordem do Senhor, escuta isso. Para você é marche. Avance. Pare de dar ouvido a quem não sabe nada ao teu respeito. Eu te conheço, diz o Senhor, e eu sei o que tenho preparado para você. E você já tem noção do que eu tenho preparado para você. Porque eu já falei algumas coisas do que vão acontecer. Já revelei algumas coisas do que eu vou fazer. Então marche, aleluia, continue e avance, porque você precisa, aleluia, avançar.